Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje já tenha começado com um dia abençoado. Se estamos aqui, com certeza é porque Deus tem algo novo pra gente hoje. Não só aqui no capítulo 16, que é o nosso foco do nosso estudo, mas para o nosso dia em geral. Então, que hoje nós já possamos ter acordado com esse espírito, primeiro de gratidão por estarmos vivas, independentemente das lutas pelas quais estamos passando, mas tendo a certeza que hoje é um dia tanto para sermos abençoadas, mas como também para sermos o que, meninas? Você que está comigo há um bom tempo já sabe que eu gosto muito de falar que nós devemos ser canal de bênçãos para outras pessoas. Então hoje o meu bom dia é para que você seja cheia do Espírito Santo e seja canal de bênção para outras pessoas. Mas bora pro capítulo, porque esse capítulo, ai meu Deus, é muito grande, tem muita coisa boa pra gente falar e não tem como eu entrar no capítulo 16 sem falar um pouquinho do 15, porque como eu já falei, Atos não dá pra gente separar muita coisa e não vou entrar em detalhes, né? Porque nós estudamos já o Atos 15 ontem, mas a gente vê ali no capítulo passado, né, as divergências entre os apóstolos, né, que agora começa a ter essas divergências mesmo, e vamos falar a palavra briga mesmo. Ali a coisa ficou meio complicado, mas eles souberam lidar com isso, porque Paulo achava que os gentios não precisavam se enquadrar dentro das coisas que os judeus achavam que eram necessárias, né? No caso, a circuncisão, até porque Paulo ele já entendia que a salvação ela vem pela graça, e a graça ela é dom de Deus, a gente não precisa fazer muita coisa. É isso, a salvação ela vem pela graça, dom imerecido, né? Através da nossa fé. Somos salvos pela graça através da fé. E ele tinha esse entendimento, então não precisa ficarmos presos a ritos, a tradições, mas ali, como lembra, acho que alguns vídeos passados eu falei isso, que os judeus ainda estavam muito arraigados, isso tudo era muito novo para eles. E agora Paulo está indo para os confins da terra, né, como Jesus disse, e ali pessoas não judias, né? Pessoas não judias estavam se convertendo. E Paulo não via necessidade deles serem circuncidados. E aí tem toda essa polêmica que foi ali no capítulo 15, eles decidem que a circuncisão para não judeus não era necessário, eles decidem manter algumas coisas, porque para não escandalizar muito, então não vamos fazer certas coisas, mas isso aqui, circuncisão não é necessário. Mas eu estou tentando resumir o que já foi muito bem falado no capítulo de ontem. E aí Paulo recebe uma carta, né, dizendo, não precisa mais circuncidar ninguém. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente já vai agora pro capítulo 16 e a gente vai ver que, peraí, mas está contradizendo exatamente que Paulo lutou. Teve briga ali, teve argumento, discussão, para que esse princípio, né, de homens não judeus não necessitavam ser circuncidados. Os judeus continuariam a ser circuncidados porque eles queriam manter essa tradição entre eles, não que era necessário. Até mesmo Paulo, ele pontua isso. Mas bora agora para o capítulo, porque a gente vai ver o que vai acontecer aqui no capítulo 16. Então aqui no capítulo 16, eu já tô lá na frente, meninas, eu leio, aí eu paro, eu troco. Vamos voltar aqui pro capítulo 16, que é o nosso alvo hoje. A gente vê aqui no versículo 1, né, que chegando também, agora Paulo está com Silas, eles vão para uma outra viagem missionária. Chegando também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. E eu não sei se, parando aqui só um pouquinho, aqui Derbe, lembra onde Paulo foi açoitado. Meninas, olha só, ele volta. A gente viu isso alguns capítulos atrás, que ele é açoitado nesta cidade. E ele volta pra cá novamente. Aí me faz pensar, né? Gente, Paulo era muito ousado. Paulo era um homem realmente cheio do Espírito Santo, que não temia pela sua vida, sabendo o que já lhe tinha acontecido ali em Derbe. Ele vai voltar. Tenho que continuar a obra, tenho que continuar falando, pregando Jesus Cristo como o Salvador, e não importa se me açoitarem novamente. Olha Paulo, e eu
gosto de pensar isso assim, que realmente era uma intimidade com o Espírito Santo muito grande, que tirava, talvez ele como humano, porque gente, a gente é humano, Paulo também era, você acha que Paulo era perfeito? Não era, mas ele entendia o propósito dele, e se o propósito dele fosse ser açoitado novamente, ele não estava nem aí não, açoita, me bate, mas eu não vou deixar de cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. E aí Paulo indo aqui novamente para Derbe e Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego, e dele davam bom testemunhos os irmãos em Listra. E aí o que vai acontecer, né? Que aqui diz que Paulo quis que fosse em sua companhia e por isso circuncidou. Aí a pergunta que não quer calar é, gente, peraí, a gente acabou de estudar que Paulo luta para acabar com esse negócio de circuncidar e agora ele conhece Timóteo, deixou João Marcos, que Paulo não quis levar João Marcos, mas encontra um novo discípulo chamado Timóteo. E esse Timóteo é o mesmo Timóteo que depois a gente vai ver Paulo escrevendo 2 cartas para ele. Aqui é um jovem ainda, não, a gente não sabe a idade, mas um jovem. Mas Timóteo, ele era filho de mãe judia e pai grego. Então ele era metade judeu e metade grego. A metade grega dele, vamos colocar assim, não necessitava que fosse circuncidado. Mas para evitar problemas, né, para evitar que os judeus falassem alguma coisa. Peraí, mas esse Timóteo ali, ele é judeu e ele não foi circuncidado. Então Paulo, olha a sabedoria de Paulo, olha o discernimento do Espírito Santo. E em Coríntios mesmo vai falar, ele diz, Paulo vai escrever que ele se fez fraco para com os fracos, ele se faz judeus para com os judeus, porque ele era judeu. E ele se faz gentil para com os gentios, porque ele também era. Então, assim, Paulo, ele era muito sábio, ele era uma pessoa dotada de conhecimento literário, né, da literatura, mas ele era uma pessoa com conhecimento do Espírito Santo, com um discernimento muito grande, exatamente pelo seu dispor, pelo seu relacionamento com Deus, pela busca que ele tinha, tanto na leitura da palavra quanto em busca de oração, que a gente vai ver em vários momentos da vida de Paulo, até aqui mesmo no capítulo, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver Paulo indo orar. E a oração e a busca da palavra, ela faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Então, debaixo desse discernimento, ele fala, olha, Timóteo, para evitar problemas, para evitar que os judeus falem alguma coisa, vamos circuncidar. E Timóteo já, gente, não sei a idade de Timóteo aqui, na boa, Timóteo aceita ser circuncidado. Gente, não deve ser fácil não, né? Adulto ali, mas por amor ao evangelho. Tanto Paulo fala, olha, eu acho que não precisa não, mas para evitar falatório, porque você é metade judeu. E Timóteo, por amor a Cristo, fala, não, tá bom, eu tenho um propósito também, que é levar o evangelho até os confins da terra, e se chegar aos judeus, eles não me aceitarem por eu ser judeu e não ser circuncidado, se isso for um empecilho, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, eu não quero ser empecilho, então me circuncida. E é isso que acontece. Então, por isso, né, que Paulo circuncida Timóteo. Ele lutou tanto para que não tivesse essa necessidade, mas quando ele acha necessário para não causar escândalo, assim ele o faz. Então, Timóteo é circuncidado. E aí a gente vai ver, né, que aqui no versículo 6 diz que, e percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando, Mísia tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Meninas, a gente fala muito, nós estamos estudando aqui o livro de Atos dos Apóstolos, mas olha aqui novamente, a gente vendo que esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque Paulo, ele estava querendo ir para uma região da Ásia para pregar o evangelho, para fazer algo muito bom, para continuar cumprindo o seu propósito, que era levar o evangelho da salvação a todas as criaturas, até os confins da terra. E a gente vê aqui o Espírito Santo agindo e impedindo Paulo e Silas que fossem para onde eles quisessem. Eles não estavam indo para fazer algo ruim, não. Eles estavam indo para fazer algo muito bom. Mas não era aquele o plano de Deus.
o Espírito Santo impede que eles vão. Aí a gente não sabe se o Espírito Santo sopra ali no ouvido de Paulo e diz não vai não, ou se algumas ações, né, alguns impedimentos acontecem e ele percebe que era o próprio Espírito Santo impedindo com que eles fossem. E uma coisa que me chama atenção, porque quando a gente está fazendo algo errado, isso já aconteceu comigo, e eu sei que já aconteceu com muitas mulheres aqui, o Espírito Santo, ele sopra no nosso ouvido e nos constrange. Ele não nos acusa, mas ele nos compele. Não faz isso não, que isso não tá bom, isso não tá certo. Quando estamos fazendo uma coisa errada. Mas olha aqui, vou refazer aqui pro presente. Eu quero ter essa intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo, porque mesmo fazendo uma coisa boa, ele teve um entendimento que não era aquilo que Deus queria para ele. Tamanha era a intimidade, tamanha era o conhecimento, o relacionamento dele com o Espírito Santo. Mesmo fazendo uma coisa boa, o Espírito Santo diz não. E o Espírito Santo o impediu. E aqui a gente vê Paulo e Silas obedecendo. Eles não vão porque não era esse o plano de Deus para aquele lugar, ou talvez para aquele momento. Ali na história, não era o que Deus tinha reservado para eles. E a gente vê Paulo e Silas mudando a rota deles. E onde eles vão ter um impacto tremendo. Primeiro porque eles obedeceram a Deus. Eles ouviram a voz do Espírito Santo e foram para onde Deus queria que eles fossem. Então, olha só o que é a intimidade com o Espírito Santo. E eu gosto de dizer atos do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo age, impede e direciona eles para um outro caminho, uma outra rota. E a gente vê aqui no versículo 8, né? E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão. Que verão, meninas? É porque tá no verão aqui, tá calor, e eu tô gostando muito dessa, como é que eu disse, season? Estação. Essa estação do verão eu amo, então, mas aqui no caso é varão, homem, não verão. Ele vai ter uma visão de um homem que vai dizer que é para ele ir para Macedônia. Ele obedece e ele vai para Macedônia. Aqui no versículo 11, tendo navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrace, olha que palavra difícil. No dia seguinte, Anápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eu quero chamar a sua atenção para alguma coisinha aqui que eu não sei se você percebeu. Aqui nesses últimos versículos, Lucas é quem está escrevendo o livro de Atos, lembra? Ele se inclui, ele muda o discurso dele, agora ele começa a falar na primeira pessoa do singular. Saímos, fomos, buscamos, então nos faz entender que Lucas também estava nesta viagem missionária. Não é verdade? Porque até aqui, até o capítulo 16, ele não usava a primeira pessoa do plural. E agora ele está se incluindo aqui. Então, por mais que ele não esteja dizendo eu estava lá, ele está aqui no meio. E Lucas, um médico, né, conhecedor da letra, sabedor de como se escrevia bem, ele se inclui aqui. Então, nos faz pensar que ele também estava aqui nessa viagem. Então, só aqui pra gente, que às vezes a gente lê e a gente não percebe essas coisinhas tão sutis, né? Quando ele muda a forma da escrita dele, agora ele se inclui aqui nesta viagem também. E uma coisa que ele está dizendo ali que, olha a oração aqui novamente, né? Eles estavam buscando um lugar à beira do rio para orar. E ali eles chegam, eles vão conhecer, ali haviam mulheres, eles começam a pregar também. Eles acabam conhecendo uma mulher chamada Lídia, que eu vou dizer que era rica porque ela vendia púrpura, e só quem vendia púrpura tinha muito dinheiro. Ela já era conhecedora da palavra porque ela estava ali orando, mas eles a batizam, e quando eles a batizam, ela convida eles, vem pra minha casa. No que eles ficam ali meio, não, porque homens, né, com mulheres, assim, não podia. Lembra ali da mulher samaritana que nós estudamos em João? Ao meio-dia, que Jesus vai ali pra fonte, porque as mulheres, elas não poderiam falar com homens. E aqui, ela vai dizer, olha, se vocês me acham digna, nós estamos aqui irmãos, não tem maldade, mais ou menos isso. E aí eles acabam indo pra lá. E agora a gente vai ver
Uma coisa, gente, meninas, eu tô tentando ser sucinta, porque senão o vídeo fica muito grande, mas tem muita coisa muito boa aqui pra falar aqui nesse capítulo. E aqui no versículo 16, a gente vai ver que aconteceu que indo nós, olha Lucas se incluindo aqui novamente, indo nós para o lugar de oração, nos saiu enquanto uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ele na mesma hora saiu dela. Olha só o que está acontecendo ali. Então eles estavam andando e aí começa por vários dias uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação. E ela por vários dias, ela começa a falar uma coisa muito boa. Olha, esses homens aqui, eles estão anunciando o evangelho da salvação. Eles são homens de Deus. Ela não estava falando nada que era mentira e nada que era ruim. Mas o que eu quero focar aqui é porque isso acontece nos dias de hoje, né? E eu sei de pessoas, amigas, queridas, mas eu vi, a mulher adivinhou, a pessoa leu a minha sorte, ou a pessoa falou isso e realmente acertou. Mas meninas, a Bíblia, ela condena esse tipo de prática. E nós estamos vendo aqui. E eu tenho uma anotaçãozinha aqui de rodapé, não sei quando eu fiz, não sei se foi 1 ano, 2, 3 anos atrás, que eu coloquei bem puxando aqui, ó. Para confundir a nós, né, o diabo até fala de Deus. E é verdade. Quantas vezes a gente vê coisas, né, que o diabo usa mesmo para confundir, até falando de Deus. Então, adivinha, fala coisas que ninguém mais saberia, porque o espírito maligno consegue fazer isso. Só que Paulo, olha aqui o que vai acontecer. Ela está falando, esses homens são homens de Deus. O diabo usando o próprio Deus, falando que eles realmente, Paulo e Silas e todos aqueles que estavam andando com eles, eram homens de Deus que estavam fazendo coisas boas para confundir. E por que para confundir? Porque aí você ouve um lado, você ouve falar de Deus, mas você ouve coisas que batem no seu coração, que falam a verdade, porque muitas vezes são verdades mesmo. Espírito de adivinhação. Ah, não, mas como que ela saberia? Então, isso só pode vir de Deus. Meninas, me desculpem se algumas de vocês aqui no grupo creem nessa prática. Ela não procede da palavra de Deus, ela não procede do coração de Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E mesmo usando o nome de Deus, olha o que Paulo fala. Depois de certos dias, né, de alguns dias, Paulo olha para ela. Paulo tinha um discernimento, ele era cheio do Espírito Santo. Olha para aquela moça e repreende o Espírito e fala: sai. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu ordeno que você saia. E na mesma hora, o espírito que foi repreendido sai dessa menina e aí ela perde todo o poder de adivinhação. E com isso, uma coisa muito terrível acontece, porque essa moça, ela era escrava duplamente. Ela era escrava desse espírito que a possuía, como também ela era escrava de homens mesmo, que usavam esse dom, né, de adivinhação para o seu benefício monetário, porque ela estava dando dinheiro, ela dava lucro para eles. E ao sair, né, ao ser repreendida, esse espírito sai dela, ela perde os poderes dela e, consequentemente, ela não vai dar mais lucro para os seus senhores. E esses homens ficam muito bravos, mas muito bravos mesmo. E aí aqui no versículo 19, né, vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando-o aos pretores, disseram: esses homens judeus perturbaram nossa cidade, propagando os costumes, blá 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 blá. Então a multidão vai se levantar unida contra eles e mandaram açoitá-los com varas. Gente, Paulo era castigado o tempo inteiro. E depois, né, dos açoites, a gente viu que Paulo tinha sido apedrejado antes, alguns capítulos antes aqui, e agora ele é açoitado juntamente com Silas. Depois que eles foram açoitados, eles foram lançados no cárcere e ordenaram ao carcereiro que guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Então eles vão para um cárcere mais fechadinho, e aí os pés deles são amarrados, prendidos, algemados. E aí olha só, eu vou ler o versículo 25 e 26 porque eu acho maravilhoso e não dá pra gente falar do capítulo 16 sem citar isso aqui. Por volta da meia-noite, e a meia-noite simboliza a dark hour, a hora mais escura, a hora mais densa, mais complicada mesmo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, olha o que eles estavam fazendo na hora mais escura, na hora mais difícil. Eles oravam, eles cantavam louvores e os demais companheiros de prisão, ou seja, os outros prisioneiros. Ali deveria ter assassino, ladrão, malfeitores, a gente não sabe quantos, nem sabe o tipo de prisioneiros, mas sabe que ali deveria estar todo tipo de prisioneiro. E esses escutavam a Paulo e Silas orando e cantando. E aqui no versículo 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as algemas de todos. Então, enquanto Paulo e Silas estão orando, tem-se um grande terremoto, as portas são abertas, as algemas, porque os prisioneiros também provavelmente estavam algemados, assim como Paulo e Silas estavam, os outros também. E aí essas algemas de todos, elas são abertas, todas as portas são abertas. Aí o carcereiro que estava dormindo, quando ele acorda, né, com aquele terremoto, ele desespera, pensa: meu Deus, agora a coisa tá feia pra mim, porque todo mundo foi embora. Ele vê as portas abertas, ele tava escuro ali, ele viu que tava tudo aberto, e ele viu que teve um terremoto, mas ele ele vai se matar, né? Deixa eu ler aqui, meninas, bora pra Bíblia, vem comigo pra Bíblia, porque fica firme no que nós estamos realmente tentando passar. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Não só que Paulo e Silas não saíram, mas os outros prisioneiros, porque Paulo diz: todos nós estamos aqui. Aí a gente tem que se perguntar, gente, porque primeiro a gente tem que perguntar para nós mesmos. Paulo já tinha sido apedrejado nessa cidade antes, agora ele é açoitado e eles estavam orando, louvando a Deus, provavelmente pedindo um livramento: Senhor, haja em nosso favor, manda os teus anjos, faça alguma coisa. Aí há um terremoto, as algemas são quebradas. Então, meninas, eu vou confessar, porque se fosse eu ia pensar: Deus respondeu minha oração, vou vazar daqui, né? Bora, Silas, bora. Eu nem ia talvez me preocupar com os outros prisioneiros, coisa nenhuma, mas eu ia querer sair dali correndo. Mas não é isso que Paulo faz. Nem Paulo, nem Silas, eles permanecem ali, porque aí novamente a gente volta para o relacionamento com o Espírito Santo. Provavelmente o Espírito Santo novamente: não saia, fica quieto, não é para vocês saírem agora. E por que os outros prisioneiros não saíram? Ali deveria, como eu falei, assassino, ladrão, bandido, de toda espécie de gente ruim estavam ali. Porque quando Paulo e Silas estavam orando, cantando louvores, eu creio e eu tenho certeza que o Espírito Santo estava ali presente. E foi tão forte a oração, a presença, né? Não, talvez nem sabiam cantar direito, mas a presença do Espírito Santo era tão forte que impactou todos aqueles prisioneiros que ficaram ali compelidos pela presença do Espírito Santo e decidiram: nós não vamos fugir não, porque isso aqui é tão bom. Essa presença é uma presença que nos traz uma paz tão grande, que vai além do que nós entendemos, que vai além do que a gente conhece, e eu não quero sair dessa presença. Então aqui sou eu pensando, né, com os meus botõezinhos, que foi exatamente isso que aconteceu. Eles são compelidos pela presença do Espírito Santo
a ficarem ali, porque eles queriam mais. Eu quero mais desse Deus, eu quero mais desse Deus que é capaz de libertar não só das cadeias, né, das algemas físicas, mas das algemas espirituais, das algemas do pecado, das algemas de tudo aquilo que eles haviam feito de mal. E agora, a partir deste momento, eu creio realmente que cada um desses prisioneiros mudaram a sua rota pelo encontro que eles tiveram com o Espírito Santo. E aí, o carcereiro, né, que sabia, lembra que nós já falamos isso, ele tinha que guardar esses prisioneiros com a vida. Ele prefere se matar, porque a morte por espada ia ser menos sofrida do que se no outro dia ali os magistrados, as pessoas que comandavam, ele descobrissem que ele deixou que os prisioneiros fossem mortos, ele talvez fosse torturado, ele ia ter uma morte muito dolorosa, então ele prefere se matar. Mas quando Paulo percebe isso, Paulo diz: não faça isso não, não faça isso não, todos nós estamos aqui. Aí ele pega uma candeia, ele pega uma lanterninha, né, vai ali, checa que todo mundo tá ali, e o que ele faz? Ele se prostra diante de Paulo e Silas. Porque, meninas, novamente, eu acho que naquele momento ali, a presença de Deus era tão grande que ela era palpável. E esse carcereiro, ele se prostra e ele se converte. Não só ele se converte, como ele e toda a casa dele. Ele ainda leva Paulo e Silas para a casa dele. E aqui ainda diz que ele cuida das feridas, né? Porque Paulo e Silas foram açoitados. Eles estavam cheios de vergonhas, eles estavam cheios de machucados. Então, olha só que coisa mais linda. A gente já entende como é importante. Eu acho que neste momento aqui da nossa vida espiritual, independente se você é nova nessa caminhada, se é a primeira vez que você está lendo Atos, a gente já está vendo mesmo que são atos do Espírito e quão importante é termos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas para trazer paz, discernimento, para sabermos, mesmo quando coisas boas que nós queremos fazer, mas não é o momento, é o Espírito que nos guia. Eu quero na minha vida, meu Deus, eu não vou nem dizer nesse nível aqui, porque eu acho que eu tenho que comer muito arroz com feijão, acho não, tenho certeza, para chegar num décimo desse nível de relacionamento que Paulo tinha com o Espírito Santo. Mas eu sei que o Espírito Santo me convida todos os dias, como te convida todos os dias. E por que Paulo tinha esse conhecimento, tinha essa intimidade? Por um simples motivo, porque ele buscava Deus na palavra, buscava Deus em oração. A gente vê isso aqui, não só nesse capítulo, mas em vários capítulos, nas cartas que Paulo vai escrever, ele dava testemunho de como era a vida dele com Deus. Então, se eu me dedicar também, e se você também se dedicar, nós também teremos, talvez não nesse nível, porque Paulo era assim um nível ordinário, sobrenatural, mas por um simples motivo, porque ele buscava Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E a gente vê que o Espírito Santo, ele faz a diferença. Deus move, né? Move todas as coisas, faz um terremoto. E uma coisa que também eu não falei, me veio à cabeça agora, a gente vê quando Paulo e Silas estão ali na prisão, eles estavam orando, fazendo um contraponto. Pedro, na prisão, descansava no Senhor. Paulo e Silas oravam, mas nem oravam, cantavam louvores, mas nem Pedro, nem Paulo, nem Silas estavam ali desesperados. Ai, agora tô preso, fui açoitado, vou ser morto. Não, Pedro descansava porque ele sabia de onde o socorro dele viria. Paulo louvava, Silas louvava a Deus, porque mesmo nas circunstâncias adversas, aí sim é que nós temos que louvar, que nós temos que engrandecer o nome do Senhor, porque Deus é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Se estamos num momento maravilhoso da nossa vida, Ele é Deus. Se estamos passando pelo deserto, se estamos na prisão, Ele ainda é Deus e ainda assim é digno de ser louvado, adorado, exaltado. Então nesta manhã, independente das circunstâncias, que nós possamos ter um coração de Paulo e Silas, adorar a Deus, cantar louvores a Ele, independente das circunstâncias, sermos cheias do Espírito Santo, termos o discernimento que se Deus quiser, Ele vai fazer um terremoto na nossa vida, romper com as nossas cadeias, romper com as nossas algemas, transformar a situação que parece muito ruim em
bênção. Então que eu e você hoje sejamos cheios do Espírito Santo e que a nossa cadeia seja canal de bênção, não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo. Que assim, o meu intuito aqui é que nós tenhamos conhecimento, o conhecimento a mais com Deus, através da leitura, através da oração, mas que nós possamos deixar que esta palavra realmente germine nos nossos corações. E eu fico redundante, mas fico redundante com prazer, que sejamos um canal de bênção, porque temos intimidade com o Espírito Santo. Então você que tem intimidade com o Espírito Santo, seja você hoje um canal de bênção, mesmo na sua prisão. Creia que o livramento vai chegar. Ore, louve, engrandeça o nome de Deus, porque Ele é capaz de trazer um terremoto e romper com todos os grilhões e cadeias na sua vida, na minha vida. Amém? Deus abençoe o seu dia, seja cheia do Espírito Santo e germine essa palavra de vida e transformação, que ela só venha através da nossa intimidade com o Espírito Santo. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã aqui em Atos do Espírito Santo, capítulo 17.